Tem sido muito especial. Eu creio que nós, como igreja, estamos entrando numa nova estação. Quando virou o ano, eu pedi para Deus, falei: Senhor, eu não quero só que a gente viva um novo ano, mas viva uma nova vida, um novo tempo, uma nova estação. Eu não sei se você está com essa sensação de que o ano virou e que sua vida de alguma forma mudou, de que você tem recebido mais de Deus, de que você tem se entregue para mais coisas em Deus, de que você está se lançando mais na presença de Deus. E eu tenho buscado isso como igreja, e a gente entendeu que precisávamos começar guerreando em oração, porque às vezes a gente não percebe que existem fortalezas demoníacas de gerações e gerações em nossa família, e a gente não percebe que isso tem muitas vezes nos paralisado. Mas pastor, você está falando muito de demônio. Não estou aqui estudando sobre demônios, eu estou te falando que existe a força do mal, e se a gente não estiver atento, a gente vai, muitas vezes, se a gente não conhecer as estratégias do inimigo numa guerra, a gente muitas vezes vai entrar já derrotado. E o que eu quero mostrar para você aqui é como que a Bíblia nos ensina a resistir o diabo para que ele venha fugir de nós. Quem crê nisso, amém? Como que a Bíblia nos ensina para que nenhuma brecha, para que nenhuma artimanha maligna, para que nenhuma seta do inferno te paralise. Como que a Bíblia nos ensina para que a gente vença a pornografia, a prostituição, a lascívia. O que é lascívia? O espírito da lascívia tem a ver com toda e qualquer impureza sexual, homossexualismo, lesbianismo, a pornografia, a masturbação, tudo quanto é coisa relacionada à vida sexual, impureza sexual, se chama lascívia, o espírito de lascívia. Como que a gente vence o espírito da religiosidade, que tem a ver com a rebeldia, rebelião, a falta de interesse em crescer, em aprender, porque eu já sei tudo, eu já sei. Então a gente vai falar sobre isso. Deus, ele quer destruir alguns obstáculos que são persistentes na nossa vida. E você vai ver que teve momentos em que Jesus se deparou com demônios, em que ele falou, assim que ele chegou, resolveu. Mas teve momentos em que muitos tentaram resolver e não conseguiram, e Jesus veio e resolveu. E ele explicou: olha, essa espécie aqui só sai com... Por quê? Porque é um tipo de espécie diferente. Então isso denuncia pra gente que tem demônios que são mais fáceis de sair, que tem outros que não. Estou mentindo? Não. Existem situações da nossa vida que você decidiu, agora acabou, mudou de vida. Agora tem áreas na sua vida que talvez você está tentando e não está acontecendo, que parece que existem algumas fortalezas, parece que tem algumas coisas que parece que não saem do lugar. E eu estou aqui para te falar que hoje você vai sair daqui diferente. Hoje você vai sair daqui totalmente diferente, totalmente curado, porque há poder na palavra, há poder daquilo que a gente aprende. O que liberta a gente não é a oração forte, mas é a verdade, o entender da verdade, é o descortinar da verdade. É isso que vai libertar você hoje. É isso que vai fazer você entender de verdade aquilo que Jesus conquistou para você, sabe? Então existem algumas artimanhas malignas que têm travado a vida de muita gente. Existem algumas áreas da nossa vida que não tem avançado. Tem gente que talvez está com dificuldade na questão financeira. Então, eu queria te falar que existem alguns problemas que são pertinentes. Alguns problemas que têm raízes profundas, que para você poder tirar, você tem que ir lá no profundo, para você tirar aquele mal. Então, quais são os espíritos mais comuns assim nessa área de mais resistência? Vou falar aqui alguns e depois a gente vai entrar na solução. Primeiro, o espírito de religiosidade. O que é o religioso? O religioso é aquele... Ele está tanto tempo no Evangelho, já teve algumas experiências no Evangelho, que ele começa a acreditar que aquilo que ele viveu é maior do que aquilo que Deus pode dar para ele ainda. E ele olha para o lado, ele enxerga todo mundo por baixo. Ele se sente superior porque ele acha que aquilo que ele viveu é maior do que o que todo mundo viveu. Esse é o religioso. O religioso, ele não está aberto a aprender, ele não está aberto a crescer, ele não está aberto a ser tratado. Ele chega na igreja, critica tudo, critica a hora, critica o som, critica não sei o que, critica o líder, critica o pastor, critica o sermão, mas ele faria melhor, ele seria melhor, tudo ele seria melhor
Esse é um espírito religioso, é um espírito maligno. E durante muitos anos da minha vida, eu posso te falar para você que eu vivi esse espírito. Porque eu era aquele cara que chegava na igreja e ficava reparando coisas e veio estar adorando. Conhece alguém assim? Eu era esse cara assim. E depois eu entendi que era um espírito de religiosidade. E que eu fui aprendendo. Então esse é o religioso, espírito de luxúria. Como eu falei, né? Que pratica essa imoralidade sexual. E que está em oculto. Às vezes ninguém sabe, mas você sabe o quanto você sofre com isso. Você sabe o quanto você sofre com isso. Você sabe o quanto isso se tornou uma fortaleza para você. E talvez você vive uma crise interna e ninguém sabe se você buscou ajuda ou não teve coragem de buscar ajuda, mas isso é uma luta interna com você. Outro espírito de vício. E esse vício tem a ver com tudo: drogas, álcool, né, bebida. Começa com eu não sou viciado, eu só bebo todo dia um pouquinho, fico doidão, mas eu não sou. Você não se enxerga, você vive um processo de anulação, de negação. Você não quer acreditar que o que você está vivendo realmente você perdeu o controle. Então, vício de comida, vício de doce, entendeu? A Bíblia chama de gula, distúrbios alimentares, né? Então, vício de alguns alimentos. E o Senhor tem falado muito comigo sobre isso. Até o café, tudo que te domina é pecado. Fala para o seu irmão do lado assim, fala para ele assim: tudo que te domina é pecado. É verdade. Por isso que o jejum, meu irmão, o jejum você demonstra para Deus assim: ei, Senhor, quando você faz um jejum, mas quando eu falo jejum, não é aquele que você tira só uma refeição, não. É o jejum, esse é legal também, está valendo, mas o jejum mesmo, que é o jejum que a gente vê na Bíblia, o jejum que você tira tudo. Entendeu? Ali você está dizendo assim: Senhor, o que eu estou fazendo aqui é porque para mim o mais importante é a tua presença. O meu espírito precisa estar forte para ouvir, para estar sensível a ouvir o teu Espírito Santo. O jejum é a maior evidência de você fazer isso. Mas isso é um outro assunto. Amargura, que também é um espírito ruim, que tem travado a vida de muita gente. Tem gente que está amargurada há muitos anos, gente. Uma pessoa na minha família, que eu não vou falar quem é, mas é uma pessoa da minha família, que já faleceu. Essa pessoa, ela ficou a vida inteira amargurada. A vida inteira. Com o ex-marido. Eu tenho fé que ela, antes de morrer, ela liberou perdão. Mas ela passou uma vida inteira amargurada. Então, a gente via muitas vezes a reação dela dentro de casa, sabe, carregando aquilo, e mal-humorada às vezes, tratando mal as pessoas, porque ela carregava uma mágoa, amargura, raiva. Tem pessoas que têm raiva em casa, excesso de raiva em casa. Às vezes você olha a pessoa aqui sorrindo, e ela fica triste, ela fala: poxa, eu não queria ser assim, poxa, eu não queria estar, mas está aprisionada nisso. Pobreza, falta de dinheiro, dívida, problemas financeiros. Tem cristãos que dão dízimo, que são fiéis a Deus, mas não saem desse negócio. Parece que nunca acerta. E você não sabe que às vezes é uma questão espiritual mesmo. Tem demônios, fortalezas travando sua mente, cara. E aí, pastor, a pergunta que fica: como é que a gente faz para destruir esses demônios, essas fortalezas persistentes? E o que eu vou falar hoje é muito legal, porque se a gente aprender isso aqui serve para tudo. Tudo. A gente vai falar hoje sobre as armaduras de Deus. Amém? Quem quer vestir a armadura de Deus hoje? Amém? Então abra sua Bíblia, livro de Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Vamos ler o verso 10. Efésios capítulo 6, verso 10 a 18. Quem achou diz amém. Vamos lá? Vou ler na versão NAA. Quanto ao mais,
sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quem que nos fortalece? Vamos lá, gente. Quem que nos fortalece? E o que significa andar na força do seu poder? É que além dele nos fortalecer, existe uma força sobrenatural que está liberada para mim e para você. Quem pode dizer amém? Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Se eu preciso vestir a armadura, é para quê? É para estar firme contra a cilada. Então isso significa que todo dia tem cilada do diabo na minha vida e na sua vida, sim ou não? Então, se tem cilada todo dia, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? É o quê, gente? É vestir a armadura, ok? Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa luta não é contra carne nem contra o sangue. Ou seja, por que a gente ainda não consegue liberar perdão? Se a nossa luta não é contra carne nem contra o sangue. Se a nossa luta não é contra carne nem contra o sangue, por que a gente fica com raiva de alguém? Com ódio de alguém? E a segunda pergunta é, aonde é a luta? Porque aqui está dizendo que a luta é aonde? Vocês prestaram atenção no texto? É nas regiões celestiais. Então a nossa luta, além de não ser contra seres humanos, mas contra potestades, dominadores, vários tipos de demônio, com vários tipos de força diferentes, a nossa luta também é nas regiões celestiais. É espiritual. A nossa luta não é física, não é braçal, não é um jiu-jitsu, não é um muay thai. Ela é espiritual. Então as suas maiores guerras, se você aprendesse a lutar de forma correta, você seria muito mais vitorioso. Mas a gente insiste em lutar com aquilo que a gente está vendo. Então a gente quer brigar com a carne, com o sangue, a gente quer discutir, a gente quer provar que está certo. A gente quer dizer, você não está me ouvindo, você não está entendendo, e tal. E às vezes, quantas vezes, eu posso falar da minha vida, às vezes quando eu falo isso para minha mulher, quando ela está com raiva, ela fala, você está colocando a culpa no diabo. Mas eu falo assim, amor, tem um espírito de confusão aqui em casa. E tem mesmo. Eu vou lá e repreendo, aí daqui a pouco muda o clima. Porque fica ninguém entende. Sabe quando aquela coisa que você fala, o outro não entende? Aí o outro vai querer remendar, piora. Quem já viu essa experiência? Levanta a mão. Tem pouca mão levantada. Quem já viu essa experiência? É basicamente o dia do casal. Você fala A, ela entende B, aí você fala, não, então eu vou falar o B. Ela entende C, aí ela vai falar D, você entende A, aí fica uma confusão danada. E às vezes é uma questão espiritual, sim. Porque tem ciladas do maligno 24 horas para acabar com o seu casamento, para acabar com a sua família. Por que o diabo quer destruir o nosso casamento? Por quê? Primeiro, porque o diabo odeia a família. Por que o diabo odeia a gente? Porque o diabo sabe que a gente foi feito à imagem e semelhança dele. Posso ouvir um aleluia, amém? Ele odeia. E ele odeia a gente por quê? Porque ele sabe que nós somos a extensão do reino de Deus aqui na terra. Nós representamos o céu aqui na terra. Nós representamos o céu aqui na terra. Então, o que acontece? A nossa luta, ela é espiritual. Então, enquanto a gente fica lutando fisicamente, com o nosso cônjuge, com o nosso filho, nossa empresa, a gente não vai ter vitória. A hora que a gente aprender a lutar em oração, um filme que ilustra isso muito bem é o Quarto de Guerra. Quem assistiu Quarto de Guerra? Levanta a mão. Ali é fantástico. O casamento estava falido, irmãos. O cara já estava olhando para outra, já tinha dado tudo errado. E de repente ela recebe uma palavra da discipuladora, amém? Que fala assim, vai guerrear, vai lutar. Mas ela não tinha lutado? Tinha. Ela brigava com ele, discutia com ele. Adiantou alguma coisa? De repente ela vai para o quarto e começa a fazer isso que a gente vai aprender aqui hoje. Ela se veste da sua armadura,
E ela começa a declarar palavras proféticas. Ela começa a orar os versículos que são espadas, que ela começou a dar espadada no inferno. Daqui a pouco Deus fez uma obra linda, e aquele casamento foi restaurado. E ela conseguiu restaurar a tempo. Então a primeira coisa que eu quero falar para você é que existem guerras que você precisa entrar para ontem, porque pode ser que não dê mais tempo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Nós precisamos começar para ontem. Verso 13: por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir. Quando? Quando, gente? No dia mau. O que isso me ensina? Que todo mundo vai passar pelo dia mau. Não tem jeito. A gente viu uma pandemia que matou milhões e milhões e milhões, mais de 10 milhões de pessoas no mundo. Todo mundo vai passar por dia mau. Só que o que me alegra é porque ele diz o seguinte: que você pode resistir no dia mau. Que o dia mau, ele não pode definir quem você é, porque Jesus já definiu quem você é. A sua vitória já foi decretada, independente se o dia está bom, se o dia está mal. Que você precisa entender que você pode resistir, ó. É o que o verso 13 diz: por isso, pegue do nome de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido o quê? Vencido o quê, gente? Vencido o quê? Tudo. Vamos repetir isso, tudo. Está muito fraco, tudo. De novo. De novo. Espera aí, então vamos lá. Depois de terem vencido, acho que ainda não está legal. Depois de terem vencido, então a gente tem direito a vencer o quê? Não. A gente tem direito a vencer o quê? Você não entendeu? Nós temos direito a vencer o quê, irmãos? Você está entendendo que você não tem direito a perder? Você é mais que vencedor. Você foi eleito por Deus para ser um vitorioso, vencer em tudo. Vencer em tudo. Agora, vencer em Deus é vencer em Deus. Então, não tem como você se revestir da armadura de Deus, você se posicionar diante de Deus e ser derrotado. Não tem como, irmãos. Se você aprender esse segredo que eu estou te falando aqui, deixa eu te falar, o teu casamento nunca mais vai ser o mesmo. A tua casa nunca mais vai ser o mesmo. A sua vida financeira nunca mais vai ser a mesma. Você vai ter domínio sobre tudo, porque você vai aprender a desfrutar do poder do Espírito em você, e você vai vencer qualquer coisa. Nenhum pecado vai te dominar em nome de Jesus. Amém? E aí ele continua: depois de terem vencido tudo, aí o negócio fica mais forte. Permanecer inabaláveis. Se você está abalado hoje, eu tenho uma palavra para você. Deus quer que você permaneça inabalável. Se você chegou aqui triste, se você chegou aqui cansado, ei, tem uma palavra de vitória para você hoje. Você pode resistir no dia mau, e você pode ser vitorioso, porque a Bíblia nos garante que nós vamos ser vitoriosos em tudo, em nome de Jesus. Amém? Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Feche os olhos. Espírito Santo, queremos ser ministrados nessa noite. Ah, Senhor, tua palavra diz que o Senhor não invade lugar nenhum. O Senhor é convidado, e nós convidamos agora o Senhor para entrar nesse lugar, para entrar em nossos corações, para entrar em nossa mente, para destruir fortalezas em oculto, coisas que estão aqui talvez há muito tempo, na nossa mentalidade, no nosso coração.
enraizados. Nós pedimos que o Senhor já comece a tratar o nosso coração, e que cada palavra que vier do Senhor venha ser tocante, seja ministrada em nós, em nome de Jesus. Amém. Bom, então quando a gente fala de vestir a armadura de Deus, nós estamos falando de 6 elementos principais. Nós estamos falando de 6 elementos principais que são referentes à armadura de Deus. E o primeiro elemento que ele coloca aqui é o cinto da verdade. O cinto da verdade, no versículo 14, a gente vê isso. Quando a gente olha para os soldados modernos, aquilo que ele usa como cinto hoje serve para guardar muita coisa. Guarda o rádio, guarda uma granada, guarda tantas coisas ali que ele coloca, munição. É o cinto que ele anda na guerra, ele guarda tudo ali. Até os soldados romanos mais modernos também são assim, né? Guardam coisas ali, coisas extras. E o livro de João, ele vai dizer para a gente que Satanás é um mentiroso. Satanás é um mentiroso. Satanás é o oposto à verdade, ele é o pai da mentira. João 14,6 diz: eu sou a verdade. João 1,14 diz que ele é cheio de graça, de verdade. Então o tempo todo a gente vê na palavra que a referência de Deus é uma referência de Jesus, é uma referência de verdade, que anda em verdade. João 8:31-32: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então a pergunta é: se eu já sei que o diabo é a mentira e que Deus é a verdade, como é que eu visto essa verdade? Como é que eu cinjo o meu cinto com a verdade? Para a gente ser cingido, né? Para a gente colocar esse cinto com a verdade, nós devemos conhecer de fato os conselhos de Deus, o que a Bíblia nos ensina de capa a capa. Não tem como você se revestir de uma verdade que você não conhece. Por isso o primeiro passo é estar calçado, né? Estar amparado com a verdade, estar revestido dessa verdade. Agora, qual é a verdade? Por isso que, quando eu falei primeiro da religiosidade, uma das coisas que acontece na religiosidade, em muitos lugares, eles criam um conceito de que a pessoa não pode fazer um seminário, ela não pode fazer um curso fora. Uma igreja muito religiosa é assim. Por quê? Porque você não pode ter outros lugares para você consultar. Você só vai ouvir aquilo que foi falado ali e acabou. Por muito tempo, algumas igrejas foram muito assim, rígidas. Então você não tinha acesso. A história do cristianismo mostra pra gente que a gente não tinha nem acesso à tradução da Bíblia em português. E quando isso aconteceu, a gente teve acesso à verdade. A gente começou a entender de fato o que era a verdade e descobriu muita coisa que era uma mentira. Por exemplo, a venda de indulgências. Para ser salvo, você tinha que pagar para ser salvo. E a Bíblia diz o contrário. Mas quem é que tinha acesso a essa verdade? Ninguém. Porque só tinha em outras traduções, não tinha em português, alemão, entendeu? Latim, então não tinha. Então, como eu cinto de verdade? Para sermos cingidos com o cinto da verdade, nós devemos conhecer a palavra. Como posso discernir as mentiras das verdades? Aí é muito interessante isso, porque como é que eu sei que uma vara está torta? Quando eu pego uma vara reta e coloco do lado, e eu faço a comparação. Então é para isso que você tem que saber qual é a verdade. Porque quando você ouvir uma mentira, você fala: peraí, não é isso que eu sei não. Se alguém vier vender uma mentira para você, disfarçada de verdade, você vai falar: peraí, não é isso que eu aprendi não. Não faz sentido o que você está falando não. Então você precisa se aprofundar nisso. João 4 diz: não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Cara, isso é muito legal. O prazer de Deus em nós, saber que a gente anda em verdade. O pastor Lloyd Jones diz assim: observei que atualmente a religião muitas vezes acalma a consciência em vez de despertá-la, e produz um senso de autossatisfação e segurança eterna em vez de um senso de arrependimento. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Outro dia eu vi uma pessoa falar assim: olha, eu sou assim,
E ela falou, não vou citar aqui os pecados que ela faz, que ela comete, mas ela falou, eu sou assim, eu faço isso. Pensa nas piores coisas. Ela falou, e eu tenho certeza que eu sou salvo e vou para o céu. E agora? E posso falar uma coisa? Muitas vezes, nós como igreja, nós estamos falando muita coisa, e que às vezes é meia verdade. A gente não trata o que precisa ser tratado. E aí muitas vezes a pessoa sai daqui com a sensação de ânimo, de esperança e tal, mas ela vai continuar carregando, presa nessas fortalezas, porque ela não foi tratada na essência, lá na raiz, o que precisava ser tratado. Só que para isso só tem um jeito, ela precisa ouvir o quê? A verdade. Segundo, couraça da justiça. O que é couraça da justiça, né? É uma proteção. O que é essa proteção? Também quando a gente vai para eles estão estudando formas de fazer coletes mais leves, coletes à prova de bala de forma bem leve, parece que eu vi eram 10, 12 quilos, agora tem 7 quilos, e a ideia que eles querem fazer, desenvolver tecnologia para que o soldado vá para a guerra, ele nem sinta que está com o seu colete. E é interessante isso. Ele vai para a guerra, mas ele nem sente que está de colete. Mas eu queria que você entendesse que na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Tem muita gente que está indo para uma guerra como se estivesse com colete, mas ele não colocou o colete. Como assim, pastor? Porque ele não está vivendo debaixo da justiça de Deus. Ele não entendeu o que significa isso. Quando Paulo diz que o soldado cristão bem vestido deve usar a couraça da justiça, ele quer dizer que a justiça de Cristo deve ser como uma segunda pele na vida da nossa vida. A justiça de Cristo, o preço que Ele pagou por nós, os pecados que Ele nos perdoou no passado, no presente, no futuro, aquilo que Ele conquistou para nós na cruz, deve servir como uma couraça de verdade, de proteção na nossa vida, que a gente tem que ter isso amparado. E a verdade é que alguns pecados que a gente vem tolerando, é como se fossem tiros que a gente levou no nosso colete, e que foram perfurando, e a gente foi ignorando. E Satanás vai ser astuto para poder mirar certinho onde já furou o colete, onde já furou, para poder acertar o alvo. E é isso que a gente tem que entender. Tiago 4,7 é um versículo que está no filme, com certeza. Diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Tiago 4, 7 e 8. Então, qual que é a importância da justiça na batalha? Não há poder na vida cristã se não tiver justiça. E por isso que eu te falo que não dá para ignorar algumas coisas. E a gente está vendo um tempo de um evangelho que ignora algumas coisas. Não vamos falar sobre isso não. Mas a Bíblia, para que a gente possa viver a liberdade de fato que Deus conquistou para nós, a gente precisa andar com a couraça da justiça, precisa andar em justiça. E o nosso desafio talvez não é tentar parar de pecar. Não. O nosso desafio é começar a amar mais Deus. E conforme a gente vai amar mais Deus, a gente vai cada vez mais tomar nojo do pecado. Quem entendeu o que eu falei? A religiosidade diz que se você pecar, você vai para o inferno. Então você não pode pecar para não ir para o inferno. Aí uma pergunta que choca muita gente é: se não houvesse céu e inferno, você estaria na igreja? Se você é religioso, você vai falar assim: eu acho que não. Agora, se você entendeu o que é ser cristão na essência, você não está na igreja porque você não quer ir para o inferno. Você está na igreja porque você aprendeu a amar a Deus com todo o seu coração, e você quer retribuir tudo que Jesus fez por você com muito amor. Então você não evita o pecado, não é porque você tem medo de ir para o inferno, mas é porque você não quer magoar o Espírito Santo de Deus. Você não quer entristecer o Senhor. Você não quer ferir a Deus. E quanto mais a gente vai amando a Deus, mais a gente vai se aproximando dele. Quanto mais a gente vai
amando, se relacionando com Ele, mais a beleza da santidade dele vai se manifestando em nós, mais o brilho dele vai aparecendo em nós, e aquilo que é a essência dele vai se tornando em nós cada vez mais. E aí você começa a falar o seguinte: olha, eu não quero mais isso para a minha vida, não faz mais sentido isso para a minha vida, eu não estou afim mais. A religião condena, Cristo salva. Chega uma pessoa na célula, acabou de chegar, não conhece Jesus ainda, vive uma vida diferente. A gente não fica: peraí, cara, você está bebendo? Não. Fumou? Não, cara, deixa ele, está tudo certo. E a gente vai amando, vai cuidando, e de repente uma cultura de amor vai sendo liberada sobre a vida dele, e ele começa a se sentir amado, começa a se sentir acolhido. E eu posso trazer várias pessoas aqui para testemunhar para você, e certas coisas começam a não fazer mais sentido nenhum na vida dele. Quem já viveu essa experiência, não é verdade? Amém? Isso é um novo começo, é a vida nova que nós temos em Jesus. Então, pastor, e como é que eu posso saber que meu coração já é justo? Aí a gente vê em Mateus 6:21 que diz: aonde estiver o seu coração, ali está o seu tesouro. Ou ali onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. De fato é isso. O que é? O que você mais ama? O que é mais importante para você? O que dá sentido à sua vida? O que é o ar que você respira? O que quando você acorda você está pensando? O que quando você vai dormir você está pensando? Quem está entendendo o que eu estou falando? É sobre isso. Então isso significa que nosso coração dita o nosso estilo de vida e define a nossa prioridade. Terceiro, os calçados do Evangelho da paz. Isso aqui é fundamental, gente. Como a gente tem perdido isso por conta do tempo que a gente vive hoje. Um tempo de muitas doenças psicossomáticas. Muito. Por a gente não cuidar da nossa mente, não guardar o nosso coração. Porque esse calçado tem a ver com a proteção do Evangelho da paz em nós. Os soldados romanos vestiam sapatos especiais para a guerra, sandálias pregadas com solas grossas e tira de couro. As sandálias davam melhor tração durante a batalha e davam aos soldados uma base que protegia seus pés de lesões e de armadilhas colocadas pelo inimigo. Então, quando a gente olha isso e compara, por que Paulo diz então que o cristão deve calçar a sandália? Porque como os soldados de Cristo, nós também devemos ter essa base sólida. E o que é a nossa base? Essa base de paz, o Evangelho de paz, a prontidão do Evangelho da paz. Quando você vai para o grego, a palavra prontidão tem a ver com disponibilidade, firmeza. Então você tem que estar firme no Evangelho da paz. Você tem que estar ancorado em paz, ancorado na paz. Então, queridos, a couraça da justiça envolve alguns elementos, e um desses elementos é a sandália do Evangelho da paz. Você precisa estar descansando em paz. Você não pode estar preocupado, ansioso. Não é isso que Deus tem para você nesse tempo. Perdendo a sua paz, perdendo a sua alegria. Não. Você precisa estar equipado com a paz interior gerada pelo Evangelho de Cristo. Feche seus olhos e diga assim: eu tenho a paz de Cristo. Eu tenho a paz que excede todo entendimento. Amém? Você crê nisso de verdade? É sobre isso. Efésios 2:14 vai dizer que Cristo é a nossa paz, aquele que vem a nós no meio da batalha, que nos protege. Essa é a base no qual devemos lutar. Isaías 16:3, você pode anotar esse versículo que é muito interessante. Diz assim: do Senhor guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Diz amém, aleluia, glória a Deus. Então, em quem você confia? Onde está ancorado a sua paz? Onde está ancorada a sua vida? É sobre isso. Quarto elemento é o escudo da fé, verso 16.
O que esse escudo fornece de proteção? O escudo das batalhas na época de Roma eram grandes, altura de 1,20 m, largura 60 centímetros, então era bem grande, era pesado, mas era fundamental que eles fossem para a guerra com escudo, senão eles não tinham proteção nenhuma. Eles precisavam desse escudo para a guerra, e eles usavam esse escudo contra os dardos inflamados, porque haviam setas que eram inflamadas, passavam por um tipo de líquido e colocava fogo, e esse fogo vinha contra a vida deles. E se eles não tivessem o escudo, já era o fogo, era o escudo que protegia dos dardos inflamados, os dardos de fogo que vinham sobre a vida deles. Esse era o escudo. Então o que representa esse escudo? Representa a nossa fé. Quantos cristãos que eu estou vendo que têm caído em setas inflamadas do maligno, uma palavra maldita que alguém falou com você, que você já desanimou. Vou te dar um exemplo. Você vem para a igreja sem esperança, você entendeu que Deus falou com você, saiu daqui cheio de paz, cheio de esperança, sonhando com aquilo que Deus te entregou. Aí vem alguém que fala: não, isso aí não vai acontecer, isso não é para você, você não pode, não é bem assim. Pronto, já foi um dardo inflamado. E se você não tiver com o escudo da fé, você não se blinda. O que é fé? Fé é acreditar no que você não está vendo. Se você está vendo, não é fé. Quem entendeu? Fé é acreditar no que não está vendo. Então a proposta de Deus numa batalha é que você vá guerrear acreditando em coisas que você não vê, mas que você tem certeza que vai acontecer. Quem tem certeza que esse ano vai ser o melhor ano da sua vida? De verdade, você tem certeza nisso mesmo? Tem convicção disso de verdade? Você está caminhando em fé, em vitória? Amém? Tem convicção disso? Ou será que uma palavra maldita de alguém já é suficiente para entrar na sua mente, para confundir você, para fazer você desanimar, para você parar? E a fé, a Bíblia vai dizer que é um dom de Deus. Não é a sua fé que move montanhas, mas é a fé de Deus em você. É o dom da fé. Ele entregou para você uma fé. Essa fé é sobrenatural, não vem de você, vem de Deus. E essa fé, ela pode ir sendo ampliada. Conforme você vai se entregando, você vai lapidando, você vai desenvolvendo, a sua fé vai aumentando. Você vai vendo experiências maiores e maiores e maiores. É sobre isso. Então as setas que Satanás envia são mentiras, rumores, ciúmes, fofoca. Cara, às vezes eu vejo uma pessoa assim que eu falo: cara, que potencial que essa pessoa tem. Que potencial, talento, chamado pastoral. Você vê a pessoa assim, sabe, ela tem desenvoltura, mas aí só tem um problema: ela não tem escudo. Aí qualquer coisinha que ela ouve, ela fica enciumada. Aí já se sente inferior, já acha que é pequeno, ou então ela se acha grande demais, porque ela não usa o escudo. Vocês estão entendendo que sem essa armadura é impossível você viver os sonhos de Deus para a sua vida? Sem essa armadura é impossível você caminhar em vitória, irmão. Toda batalha que tiver, você vai apanhar e vai perder, porque você tem que ter esse escudo, você tem que estar amparado com esses elementos que Deus nos deu, ok? Quinto, é o capacete da salvação. Repete comigo: capacete da salvação. Essa é a proteção de Deus para nossa mente, para nossa cabeça, para nossa mente. Você precisa blindar sua mente, ter uma mentalidade transformada, Romanos 12, uma mentalidade de quem vive em novidade de vida, de quem vive a mente de Cristo, e não de quem é escravo de influências diabólicas. Às vezes teu pior inimigo não são pessoas, mas é a sua própria mente, que todo dia diz para você coisas que você não quer ouvir, e fala para você que não vai ser, você não pode. É a sua mente, a sua mente, a sua mente. Se você não tem oportunidade, você está triste porque não tem oportunidade. Se você tem oportunidade, você está triste porque a oportunidade, você não sabe se vai dar conta. Alguém conhece alguém assim? Se você está sonhando em ir para um lugar, aí todo lugar que você vai nunca é bom o suficiente, aí você fica saudoso falando do lugar anterior: mas lá era bom, lá tinha isso, lá tinha aquilo.
Porque a tua mente está presa no passado. E sempre o passado era melhor, sempre o passado era melhor. E você não consegue olhar para o futuro, não consegue desfrutar do presente. Sempre a estação do outro é melhor, sempre a estação que você passou era melhor, mas o que você vive hoje nunca é bom o suficiente. E você nunca desfruta de uma paz, de uma felicidade que Deus já te entregou. Quem quer sair daqui flutuando, amém? Nessa paz, amém? Eu quero profetizar sobre a nossa vida. Quem quer ver isso de verdade? Porque a Bíblia nos garante. Tem um capacete disponível para você. Está disponível. Para não deixar, seta, nada entrar na sua mente. Você é mais que vitorioso em nome de Jesus. E como é que eu então, pastor, eu armo esse capacete? Bom, a mente é o campo de batalha. E nós temos que guardar a nossa mente. Guardar a nossa mente de pensamentos carnais e pecaminosos. Uma das portas que dão legalidade para o inimigo entrar na nossa mente é o pecado. Pecados não confessados, pecados de estimação, pecados que a gente ignora. Eu tenho orado, tenho falado com Deus: Senhor, me mostra quais são os pecados que eu ainda cometo. Eu quero saber, eu quero ser confrontado. Eu vou orando para Deus pedindo. E Deus falou comigo assim: filho, corta o açúcar, corta. Falei: amém, amém, papai. É sério, corta o açúcar. Aí depois ele falou assim: filho, dá uma diminuidinha no café, dá? Você está muito dependente. Está muito dependente. E aí, eu comecei já um jejum ontem. Aí já cortei o açúcar totalmente. Já diminui o café. Porque eu quero que ele saiba que o mais importante para mim não são as minhas vontades, mas a vontade dele. Quem crê nisso? E aquilo que você entrega para Deus tem ele tem prazer na oração do justo. O que a Bíblia diz, ele tem prazer na oração do justo. Eu não sei o que Deus está falando com você hoje, mas aqui não é um discurso de quem é perfeito, ensinando os outros a serem perfeitos. Aqui é uma palavra de alguém que está a cada dia tentando viver, chegar mais perto da presença, mais perto daquilo que ele espera que eu seja. Tentando a cada dia desfrutar dessa intimidade, dessa comunhão, dessa entrega. Porque esse ano vai ser diferente. Porque esse ano você vai estar diferente. Porque esse ano você vai mergulhar diferente. Esse ano você vai se derramar diferente. Então, é sobre isso. Como eu posso destruir as fortalezas de Satanás no meu coração e minha vida? À medida que a gente lê a palavra, à medida que a gente vai aproximando da palavra, vai entendendo a mente de Cristo, a gente vai absorvendo essa mentalidade de Cristo. E aí Deus vai falando com você, tipo, você percebeu que você julgou aquela pessoa pela aparência? É assim que o Espírito Santo fala com a gente. Percebeu? Ah, perdão. Percebeu que eu coloquei aquela pessoa naquele caminho, naquela hora que você estava passando ali, só queria que você só orasse com ela, parasse e orasse, e você ignorou? É assim. Aí depois ele fala, você percebeu que você se exaltou aquela hora e você falou muito alto? É só comigo que ele fala assim ou não? Está fazendo sentido ou não, gente? Faz sentido ou não, gente? E ele vai tratando a gente. Só que o que acontece? Conforme a gente vai desfrutando dessa liberdade, dessa intimidade, não é só o que não pode, mas o que mais conta é o que pode. Porque você começa a viver experiências únicas. Você começa a ter acesso aos pensamentos e aos sonhos de Deus de uma forma diferenciada. Você começa a viver uma colheita de frutos tão lindos, tão maravilhosos, que você fica, meu Deus, eu não sabia que eu podia viver isso. Sim, está disponível para você. Você começa a viver um acúmulo de testemunhos e milagres na sua vida, de vitórias e vitórias e vitórias. E é na vida financeira, é na vida conjugal, é com os filhos, é vitória, vitória, vitória. Não porque não tem dia mal, mas é porque você aprendeu que mesmo no dia mal, você sempre vai vencer em tudo. Foi isso que eu li aqui, sim ou não? É sobre isso. E aí por último, gente, para a gente encerrar, a espada do Espírito. Você pode dizer amém por isso? A espada, que é a nossa proteção. Você sabe que a espada é o único dos elementos aí da armadura que é para atacar, não é para defender. A
espada. A espada é para atacar, é uma arma ofensiva. Essa espada é a palavra de Deus. Quando Paulo escreveu isso aos Efésios, ele usou a palavra grega, makaira, que se a gente for olhar direitinho na tradução, não é essa espada grande, mas é aquela espada menorzinha, que é para você lutar corpo a corpo, de perto. É luta de perto, corpo a corpo, não é distante, não é de qualquer maneira. É uma luta de quem está próximo. E é muito interessante quando a gente pensa assim, porque é um instrumento preciso, orientado. É uma palavra específica, não é? Quando fala que você tem que usar a arma, a espada, não está falando que você tem que usar a Bíblia inteira, mas você tem que usar uma palavra rema da Bíblia, assertiva, um versículo, um trecho, algo que você vai usar naquele momento e que você vai dar uma espadada de quem está perto, declarando que você está resistindo ao diabo. Vocês viram um aleluia, um amém, glória a Deus? É sobre isso. Pastor, me ilustra isso. Sim, Mateus capítulo 4. Ali é um show que Jesus dá quando ele é tentado pelo diabo. O que ele faz? Se Jesus fosse um pouquinho mais bobo, tinha caído. Sabe por quê? Porque Satanás vem o tempo todo com a Bíblia para ganhar ele. Mas só que Jesus conhecia a palavra, vivia a palavra, era a própria palavra. Então não adianta você vir com uma heresia, com meia verdade, com uma palavra distorcida, porque se você é a palavra, se você vive a palavra, se Jesus está em você, se você crê nessa palavra, se você ama essa palavra, você sabe as verdades que estão disponíveis para você hoje. Porque você sabe que a Bíblia é considerada a mãe das heresias. Um texto fora do contexto vira uma heresia danada, e pode justificar muita coisa. Mas aí quando você entende, na essência, o que acontece aqui é que Jesus combate as heresias de Satanás apenas com está escrito. Está escrito. Está escrito. Jesus faz assim. Não é interessante isso, gente? Até Jesus usou a palavra para vencer as tentações. E como que a gente quer vencer a tentação sem a palavra? Se Jesus, que é Jesus, precisou citar a palavra, por que eu e você não vamos precisar citar? Quem está entendendo o que eu estou falando? Está fazendo sentido, gente? Sim ou não? Tá? Então nós temos que, quando a gente olha para isso, o que a gente aprende? Que a gente vai ter que memorizar algumas coisas. Porque quando vem a tentação, é algo específico. E o Espírito Santo ele vai lembrar você daquilo que você se lembrar, se você começar a desenvolver uma vida de meditação, de entrega. Por exemplo, na primeira tentação, Satanás disse para Jesus: transforma essa pedra em pão. Ele estava em jejum, estava morrendo de fome, e tenta ele dizendo: olha, transforma essa pedra em pão, quero ver se você pode. E ele pega a espada e diz, Deuteronômio 8:3 de Cor, e fala: está escrito, nem só de pão viverá o homem. E ali ele combate com a palavra. Depois Satanás tentou Jesus para provar que ele era filho de Deus. Se tu és o filho de Deus. E aí novamente, Deuteronômio 6:16, também está escrito: não põe à prova o Senhor seu Deus. E por último, Satanás disse a Jesus que ele daria os reinos do mundo, daria tudo para ele. Jesus vai e fala: retire Satanás, pois está escrito: adore o Senhor seu Deus, e só a Ele preste culto. Eu quero profetizar sobre a sua vida aqui hoje. Deus está entregando para você palavras poderosas, palavras remas na sua vida. Quando você começar a ler, quando você começar a buscar, quando